Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e finalizando este tópico Fundamentos sobre o Linux, nós vamos então falar sobre pacotes de software ou gerenciamento de pacotes em sistemas operacionais Linux. Vamos falar então de onde surgiu essa ideia de pacotes e como hoje nós utilizamos para facilitar a nossa vida o gerenciamento de pacotes no sistema operacional Linux. Então, essa ideia de empacotar os principais componentes de um sistema Linux deriva desde as primeiras versões. Note que mesmo não havendo ainda um sistema de gerenciamento de pacotes, as versões iniciais do Linux eram baseadas no seu kernel, ou seja, o código-fonte e os seus principais componentes que eram empacotados e disponibilizados. Porém, o usuário tinha a árdua tarefa de baixar esse pacote, descompactar, ou seja, desempacotar, configurar de acordo com a sua necessidade e os seus equipamentos, os seus dispositivos, o seu sistema e então compilar o kernel. Hoje esse termo já não é mais tão comum, mas aos primeiros usuários do Linux isso era uma tarefa rotineira que demorava por horas e às vezes até dias até que você compilasse o kernel de forma mais adequada para o seu sistema. Compilar o kernel, embora fosse e seja uma tarefa difícil, permite que usuários deixem o Linux ou o kernel do Linux, os principais componentes, personalizados para o seu sistema. Permitindo, por exemplo, que você use o Linux, mesmo as versões de kernel mais novas, em dispositivos com poucos recursos, já que você adequa de acordo com o seu sistema. E assim a instalação tanto do sistema operacional como dos aplicativos complementares era feita através de pacotes, geralmente no formato TGZ ou tar-gzip, que significa empacotado com o aplicativo tar e compactado com o arquivo gzip e suas derivações. Mesmo com a popularização da distribuição de kernels pré-compilados, facilitando e muito a vida do usuário, que já baixava um kernel pronto para ser utilizado sem precisar compilar e adequar o seu sistema, ainda se utilizou por muito tempo os pacotes tar-gz, principalmente para os aplicativos do Linux. Então, o trabalho diminuiu, o usuário passou a pegar um kernel pré-compilado, mas baixar os aplicativos, os pacotes dos aplicativos, configurar, compilar e colocar para executar. Vendo mensagens de erro, interpretando, recompilando e por vezes também demorando aí horas e às vezes até dias para deixar suas aplicações funcionando plenamente. Até que surgiu a ideia de criar um gerenciador de pacotes de mais alto nível. O que era isso? Essa foi a grande sacada, a grande evolução. A ideia era criar não só um pacote tar-gz, mas um formato de pacote que identificasse, por exemplo, quais seriam as dependências necessárias para que aquele pacote funcionasse. Então, as principais distribuições, naturalmente Debian e Red Hat na época, começaram a trabalhar em seus gerenciadores de pacotes. E agora, por exemplo, você estava com seu kernel instalado e precisava instalar uma determinada aplicação, ao invés de pegar um pacote tar-gz e ter que configurar e compilar, você pegava então, no caso do Debian, um pacote .deb, no caso da Red Hat, um pacote .rpm. Esse pacote continha os binários, as bibliotecas, os arquivos de configuração pré-configurados, diminuindo aí significativamente o tempo entre a instalação e a operacionalização dos aplicativos. O curioso é que, embora o Debian tenha criado o dpkg, que seria o gerenciador de pacotes.deb, em 1993, a Red Hat, mesmo tendo criado o seu somente 4 anos depois, em 1997, o sistema de gerenciamento de pacotes que mais se popularizou foi o RPM da Red Hat. E por isso também, junto com ele, facilitando o uso do sistema operacional Linux, Red Hat popularizou junto a Red Hat e suas derivações. Foi quando então no Brasil surgiu a Conectiva e veio o Mandrake, Mandriva e por aí vai. Então a popularização do gerenciamento de pacotes veio com a Red Hat em 97, muito embora a pioneira nesse tipo de pacote tenha sido o Debian em 1993.
E aí então veio uma segunda evolução, ou seja, uma criação do sistema de gerenciamento de mais alto nível, tornando ainda mais fácil a vida do usuário até hoje. Tudo se baseou na dificuldade de encontrar as dependências dos pacotes. Veja que mesmo com o .deb e o .rpm, na hora da instalação, dependendo da complexidade de uma determinada aplicação, ou seja, de quantas dependências ela tinha para funcionar plenamente, por exemplo, bibliotecas e arquivos complementares, você poderia ter um certo trabalho. Colocava para instalar um pacote, dava um erro por falta de dependência, você ia atrás da dependência, instalava a dependência e ela tinha outra dependência, e isso às vezes demorava aí minutos, horas, até que você pudesse encontrar todas as dependências e instalá-las todas juntas. Com base nisso, então, surgiram os gerenciadores de pacote de mais alto nível, que eles, além de tirar do usuário a necessidade de buscar o pacote, o sistema de gerenciamento de mais alto nível agora, a partir de buscas, buscava em seus repositórios o pacote, baixava para instalar, ele também, no momento da instalação, buscava todas as dependências necessárias na forma de pacotes também, informava o usuário, este pacote precisa de tais dependências, posso baixar? O usuário dava um simples sim, e aí então, por exemplo, mesmo com um certo grau de complexidade, o usuário colocava para instalar um determinado aplicativo, ele tinha 10 dependências e duas delas tinha mais 5 dependências, o programa gerenciador de mais alto nível ia buscar todas essas dependências, informava ao usuário o total de pacotes que precisava baixar, quanto ia consumir de disco para fazer esse download, iniciava o processo de instalação, dava telas ao usuário ao longo da instalação para que ele já fosse configurando tudo que ia sendo instalado na máquina e ao final, na grande maioria das vezes, você tinha então o aplicativo instalado, configurado com todas as suas dependências prontas para utilizar. Isso então se consolidou e veio mais uma vez com o pioneiro Debian em 1998 no apt, o Interface de Gerenciamento de Pacotes.deb. Então os usuários do Debian passaram a utilizar o apt para fazer buscas, baixar e instalar pacotes e suas dependências, seja na forma em modo texto com o apt-get, apt-search, mas também com aplicativos gráficos, dando uma interface ainda mais amigável ao usuário, como é o caso do Aptitude. Correndo atrás do prejuízo, os usuários da Red Hat fizeram uso de um gerenciador de pacotes de mais alto nível que já vinha de uma distribuição chamada Yellow Dog. Era o IUB que se transformou em I1, Yellow Dog Updated Modified. Ou seja, seria o gerenciador do Yellow Dog modificado para se adequar aos pacotes RPM da Red Hat e fazer a mesma coisa que o apt já vinha fazendo com os pacotes .deb. E então, em 2003 foi lançado o i1 e a partir de então, tanto o Debian até hoje mantém o apt como interface de gerenciamento de pacotes de mais alto nível para usuários Debian, pacotes.deb, como a Red Hat e derivações mantém desde 2003 o gerenciador de pacotes de alto nível, o i1, para pacotes .rpm, atendendo tanto Red Hat como suas derivações. E assim então finalizamos esse módulo Fundamentos sobre o Linux e falamos nessa videoaula sobre pacotes de software, finalizando este primeiro bloco da disciplina Sistemas Operacionais Abertos.